Boa noite, pessoal. Bora iniciar nossa aula. O pessoal, então, que entrou aí agora, boa noite. Peço que desligue o microfone, né? E só ligue quando for falar alguma coisa, tá bom? Beleza. Galerinha, é o seguinte, conforme já havia falado com vocês, nossas aulas EAD vão até o dia 23 do próximo mês. Então, nós temos aí um pouco mais de um mês, né? Algumas aulas aí. E depois disso, nós teremos a semana de avaliações, né? No mês de junho, nós vamos ter recuperação para aqueles que, porventura, né, eu espero que não aconteça, mas caso aconteça, se alguém ficar de recuperação, a gente vai ter aí o mês de junho para estar trabalhando com essas pessoas que ficarem de recuperação. Ok? Eu vou dar início hoje, eu vou passar a falar sobre a segunda parte da nossa disciplina, que é a parte de orçamento e finanças públicas. Tendo em vista que a gente teve aí um estreitamento no semestre, em razão dos fatos ocorridos aí no mundo do Covid-19. Né? Então, passamos agora a falar de orçamento público e finanças públicas. E aí eu vou dar por encerrado a parte de orçamento e finanças privada, né? A gente já viu até a aula passada, e a gente vai ter tempo aí de trabalhar um pouquinho com a parte pública, e depois, né, a gente tem aí tem que ter um tempinho também para fazer algumas aulas de revisão, para avaliação, né, para que vocês fiquem tranquilos. Conforme já foi falado, vai ser apenas uma avaliação, ok? Então, tá claro isso para todo mundo aí? Tranquilo? Sim, professor. Maravilha. Então, beleza. Eu vou passar um videozinho de aproximadamente meia hora que fala sobre noções gerais de orçamento público. Depois eu preparei uma apresentação que eu já postei no Moodle para vocês. Então, hoje a nossa aula vai ser basicamente sobre esses conceitos básicos de orçamento público, de leis, né? Vamos falar um pouquinho também. E aí, amanhã eu posto uma atividade em razão dessa aula de hoje, né? Pautada no que nós vimos hoje, ok? Então, hoje teremos aí só mesmo uma aula, com apresentações para vocês. Estamos começando aqui por esse vídeo. Todos estão vendo aí essa tela? Sim. 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 Ok. Então, começando, tá? O videozinho. Esse vídeo é bem legal porque ele é bastante instrutivo e traz aí um aspecto interessante sobre essa questão básica de orçamento público. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar.
Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gás, gesso, remédios, e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola no terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque, pronto, é machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, PPA, e define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para o período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO.
Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na lei orçamentária anual. Por isso ela é tão importante. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições e taxas municipais ou estaduais, recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Neste vídeo, você vai saber como é elaborado a cada 4 anos o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Os diversos ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas que recebem dos estados e municípios. Por exemplo, os investimentos em transportes surgem das necessidades da população e solicita providências das autoridades municipais. Se a solução for muito cara, como a construção do metrô, por exemplo, o município repassa a solicitação para os governos estadual e federal. O Ministério do Planejamento, então, reúne e organiza as propostas dos ministérios e órgãos públicos
envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto do Plano Plurianual, PPA. Isso deve acontecer até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. No Congresso, o projeto do PPA é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares. Segue então para o plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões dos deputados e senadores e também por meio de audiências públicas. Depois de aprovado, o projeto volta ao Executivo para sanção do presidente e publicação como lei. O período do PPA é o mesmo do mandato presidencial, 4 anos. Mas esses períodos não são coincidentes. O PPA fica em vigor do segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do mandato seguinte, quando o governo prepara um novo PPA para ser discutido e votado no Congresso. E a cada ano é feita uma avaliação do PPA. Esses relatórios de avaliação ficam disponíveis para consulta na internet. Só um momentinho, pessoal, para ver se tem uma pessoa que está querendo entrar na sala. Está todo mundo conseguindo ouvir com tranquilidade aí o vídeo? Sim. Então, continuando, tá? Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto, que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu amigo logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que, tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB,
e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada. Por isso, a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é elaborada no Ministério do Planejamento, com o apoio técnico do Ministério da Fazenda. O presidente da República tem até 15 de abril de cada ano para enviar o projeto de lei da LDO ao Congresso Nacional. O projeto é discutido e alterado na Comissão Mista de Orçamento, para depois ser votado no plenário do Congresso até 17 de julho. É o único projeto de lei que, se não for votado dentro do prazo, impede o Congresso de entrar em recesso. E também é importante saber que, para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Município. Somente se essas datas não estiverem fixadas é que valem os prazos determinados na Constituição Federal. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública.
Então agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Vamos conhecer o percurso da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Lembra que para elaborar o Plano Plurianual, o PPA, os ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas dos estados e municípios? Com a Lei Orçamentária Anual é a mesma coisa. Por exemplo, se uma comunidade sofre com a seca, mas não possui recursos para construir um açude que ajudaria a minimizar o problema, a prefeitura pode solicitar providências do governo federal. Assim como ocorre com o PPA, na elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, o Ministério do Planejamento reúne e organiza todas as propostas dos demais ministérios e órgãos públicos e as envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Isso deve acontecer até 31 de agosto de cada ano. No Congresso, o projeto é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares por meio de emendas. Segue então para o plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões aos deputados e aos senadores e também por meio de audiências públicas. Um atraso na votação da Lei Orçamentária Anual não impede o Congresso de entrar em recesso, como acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se os parlamentares não conseguirem concluir a votação da LOA até o final do ano, a liberação de recursos do orçamento seguirá as regras temporárias definidas na LDO. Aprovada a LOA, o Congresso devolve o texto ao Executivo para a sanção do presidente e publicação da lei. Depois de publicada, a LOA começa a ser executada. É aí que começamos a ver os problemas da população serem resolvidos, os serviços públicos prestados e as obras realizadas. Mas isso só vai acontecer se a LOA tiver sido bem planejada e se os recursos forem bem aplicados. Por isso é importante a participação da sociedade, não só na discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual, como também no acompanhamento da sua execução. Vamos conhecer dois casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os dois casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os dois. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um segundo andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. O orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras.
Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, inscreva-se em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Você já sabe que o orçamento público mostra duas coisas: quanto o governo arrecada e como ele gasta esse dinheiro. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas das regras para o gasto dos recursos previstos no orçamento. Para começar, é importante que você saiba que nem todo o dinheiro que o governo arrecada vem da cobrança de tributos. Parte vem da prestação de serviços, da venda de algum bem público, como terrenos, prédios e veículos, do recebimento de aluguéis, ou mesmo de empréstimos, como os títulos públicos que o governo lança no mercado. Mas o governo não pode gastar todas essas receitas do jeito que quiser. Isso porque algumas receitas já vêm carimbadas, ou seja, só podem ser usadas para determinados fins definidos na legislação. Um exemplo é o salário educação, que é uma contribuição paga pelas empresas à União e que só pode ser usada para cobrir gastos com o ensino fundamental. Um segundo exemplo é uma outra contribuição chamada CID, que vem embutida no preço da gasolina e outros combustíveis. Ela só pode ser usada na construção e recuperação de estradas, em infraestrutura de transporte e em ações de proteção ambiental. Essas receitas que já têm destinação definida pela legislação são chamadas de receitas vinculadas. Existem ainda receitas que, mesmo não sendo vinculadas, devem ser destinadas em parte a determinados gastos definidos na Constituição. Por exemplo, o governo é obrigado a destinar para a educação 18% de tudo que arrecada com impostos. Você sabia disso? E tem mais uma coisa que é importante. O governo só pode realizar uma despesa que esteja prevista no orçamento. Isso você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que o fato de um determinado gasto estar no orçamento não garante que ele será necessariamente realizado. Isso porque o orçamento brasileiro é considerado autorizativo, ou seja, o Congresso autoriza a realização dos gastos quando aprova o orçamento. Em outros países, como nos Estados Unidos, o orçamento é do tipo impositivo. Lá, para deixar de fazer um gasto previsto no orçamento, o governo é obrigado a apresentar suas justificativas ao Congresso, que pode aceitar ou não. No Brasil, quando o Congresso aprova o orçamento, o que ele faz é apenas autorizar o governo a realizar aqueles gastos. Ele não obriga que sejam realizados, com exceção, é claro, das despesas obrigatórias, que não são poucas, e dos gastos mínimos em certas áreas, de que falamos há pouco. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, inscreva-se em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. O Carlos e a Rosa moram na mesma casa desde que se casaram. E eles adoram morar ali. É uma casa legal, fica numa rua super agradável e os vizinhos são bons amigos. Quando chegaram há alguns anos, a casa parecia enorme. Também eram só os dois.
Tinham poucos móveis, poucas lembranças e ainda muita história pela frente. Passado algum tempo, a coisa foi ficando bem diferente. Os móveis mudaram, aumentaram de tamanho e começaram a acumular lembranças de viagens, presentes de amigos e da família, os discos e livros que tanto adoram. E, principalmente, chegaram as crianças, que não param de crescer e nem ficam quietas. O Carlos e a Rosa adoram a alegria dessa bagunça, mas já perceberam que tem sido cada vez mais difícil pôr a casa em ordem. Para achar um pé de meia, tem que pôr todo mundo para procurar. Foi aí que perceberam que precisavam de uma casa maior. Como não queriam se mudar dali, decidiram seguir o exemplo dos vizinhos e construir um segundo andar. Mas quando fizeram as contas, que pena. Com o salário que ganhavam e com todas as despesas que já tinham, não dava para bancar uma obra dessas. Foi aí que a Rosa teve uma ideia. E se tomassem um empréstimo no banco? Poderiam negociar uma parcela que coubesse no orçamento deles. É claro que teriam que cortar alguns gastos e diminuir outros, mas se conseguissem fazer de forma organizada e consciente, os benefícios seriam muito maiores. Portanto, ao decidirem pelo empréstimo, o que o Carlos e a Rosa fizeram foi contrair uma dívida. Na prática, isso significa que agora, entre as despesas de todo mês, eles precisam incluir um novo gasto, a parcela da dívida. E eles sabem que essa dívida precisa ser bem administrada. Caso contrário, ela pode começar a tomar espaço de outros gastos importantes, como a escola das crianças e o supermercado. Além disso, caso deixem de pagar as parcelas, a dívida cresce e será mais difícil para eles conseguirem um novo empréstimo no futuro, caso precisem. Bom, a dívida pública é mais ou menos isso. Quando o governo tem mais gastos do que pode pagar, o que ele faz é tomar um empréstimo. E no caso do governo, esse empréstimo é feito geralmente por meio da emissão de títulos públicos. E o que significa isso? Títulos são papéis que o governo coloca à venda para o público com a garantia de recomprá-los por um preço maior após um determinado período. Assim, ele terá os recursos que precisa para bancar suas despesas. Bom, agora você deve estar pensando, se o Carlos e a Rosa fossem como o governo, seria bem mais simples, não é? Bastaria emitir mais títulos toda vez que precisassem de mais dinheiro para alguma despesa. Mas não é bem assim. Não podemos esquecer que a emissão de um título significa que o governo tem uma dívida com quem comprou o título. Ou seja, toda vez que o governo emite um título, ele cria uma despesa futura. Ele compromete uma parte das receitas mais para frente. Por isso que o governo não pode lançar títulos e se endividar indefinidamente. Portanto, o que vimos é que a dívida pública é uma fonte de receitas para o governo, mas que precisa ser bem administrada, porque se não for, ela acaba comprometendo um volume cada vez maior de recursos, impedindo a realização de despesas importantes para o país. É por isso que a Constituição brasileira atribui ao Senado Federal a responsabilidade de estabelecer um limite para o endividamento público. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Ok, pessoal. Então, vídeozinho explicativo aí de uma forma bem didática para vocês, só para a gente começar a falar sobre essa questão de orçamento, né? Gostaram do vídeo aí? Bom. Sim. Beleza. E aí eu vou começar a falar aqui o mesmo assunto, né? Só que em forma de slides aqui. Como você já viu esse vídeo aí, vai ficar mais fácil para vocês o entendimento do que nós vamos falar agora nos slides, tá bom? Beleza, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre alguns conceitos básicos, né? A gente está falando de questões que envolvem direito, né? Envolvem leis. E aí a gente precisa ter o conhecimento também desse arcabouço regulatório, né? Que é o lado do direito, para que a gente consiga também entender bem como é que funciona todo esse processo.
Então, basicamente falando, nós temos aí que o direito é um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social, graças ao estabelecimento de limites, à ação de cada um de seus membros, certo? Então, você imagina só, para tudo na vida a gente precisa de ter uma regra, né? Precisa ter leis. Como é que a gente ia conviver, por exemplo, se nós não tivéssemos leis para limitar as ações de cada cidadão dentro do espaço que nós convivemos? Então, até para ter uma convivência básica com as pessoas, é necessário que a gente tenha um regramento, certo? Então, podemos dizer que o direito está ligado à ideia de disciplina e convivência social. Só existe na sociedade, nas relações entre as pessoas. O direito é dividido em dois grandes ramos, basicamente falando, que é o direito público e o direito privado, ok? Então, no direito público, a gente pode dizer o seguinte: as coisas só podem ser feitas se elas estiverem autorizadas a serem feitas. É diferente do direito privado. No direito privado, a gente tem uma situação onde aquilo que não é proibido é permitido, certo? No direito público, não. Essa regra não vale, né? Mesmo que não esteja proibida uma determinada situação, não quer dizer que nós possamos fazer. Eu estou falando nós como pessoas que cumprem regras dentro da administração pública, né? Os gestores públicos, os administradores públicos, os servidores públicos, né? E até mesmo o cidadão, quando se trata de um ordenamento baseado no direito administrativo, certo? Então, basicamente, entre o direito público e o direito privado, a gente pode fazer essa separação, certo? O direito público só é possível se fazer algo se estiver permitido em lei, né? Mesmo que não haja uma lei proibindo, eu só posso fazer se tiver uma lei me autorizando a fazer. Se tiverem alguma dúvida aí, vocês me chamam aí, hein? Eu vou O falando senhor aqui. já colocou os slides? Não, né? Já estão, Não já. aparecendo, Está no mudo. Ah, tá, mas aqui na tela não. O slide que o senhor Não falou que está ia colocar. aparecendo vocês? Não. Vixe, eu estou achando que está aparecendo. Então, deixa eu ver, peraí. Apareceu agora? Agora sim. Agora sim. Ainda bem que alguém falou, hein? Pois é. Eu estava dando uma introdução para depois colocar o slide. A gente estava esperando. Aham. Não, Eu beleza, também beleza. É fiquei porque esperando. eu achei que já tinha puxado, né? Mas aí, às vezes a gente tem que puxar. Mas tudo bem. Quando acontecer alguma coisa assim, vocês me bitam aí. Vamos lá. Então, beleza. Então, o que eu estava explicando para vocês é justamente desse primeiro slide aqui, ó. Tá? A gente tá basicamente falando só de um slide mesmo, que é o conceito do direito, né? Que é um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência entre as pessoas, e que esse direito ele está dividido em dois grandes ramos, que é o direito público e o direito privado. Dentro da questão de direito público, nós temos direito administrativo, certo? Então, o direito administrativo ele pertence ao ramo público, ao direito público, uma vez que rege a organização e exercício das atividades de Estado voltadas para a satisfação dos interesses públicos, certo? Então, dentro do direito público, nós temos o direito administrativo, que é um direito específico às atividades estatais, né? E os entes que fazem parte dessas atividades. O objeto de estudo do direito administrativo, obviamente, é a administração pública, né? Então, nós estamos falando aqui da administração da coisa pública, do dinheiro público, do patrimônio público. A concepção moderna do direito administrativo atribui a esse ramo do direito um âmbito de atuação cada vez mais amplo. Inclui todas as funções exercidas pelas autoridades administrativas, sejam elas originárias do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Temos ainda que o direito administrativo no Brasil não se encontra codificado, o que significa dizer que os textos administrativos não estão reunidos num corpo só de lei, né? Então, é diferente, por exemplo, nós temos aí o Código Tributário, né? O Código Tributário é um compêndio
de tudo que pode ser feito em relação à lei tributária, certo? Então, é a união de todos os aspectos que envolvem essa questão de tributação, Estado e contribuinte. Dentro do direito administrativo, ainda que a Constituição Federal de 88 ela tenha esse dispositivo de que é necessário que seja feito esse código de direito administrativo, isso nunca foi feito. Então, o que acontece? Nós temos aí diversas leis diferentes para poder embasar o direito administrativo. Então, é diferente. Nós não temos aí, digamos assim, entre aspas, o vade-mecum do direito administrativo, certo? Então, são diversas leis esparsas e diferentes, e isso acaba trazendo maior complexidade para quem quer entender o processo do direito administrativo, justamente por não ter essa organização de leis dentro de um único código. As regras administrativas, consubstanciadas no texto da Constituição, seguem uma infinidade de leis esparsas, tais como a Lei 866, que é a Lei de Licitações, né? A Lei 8.112, que é do regime de servidores públicos civis, a 9.784, que trata do processo administrativo federal, entre outros. Então, nós temos diversas leis diferentes tratando de direito administrativo. Esse fato dificulta aos interessados o conhecimento e a formação de uma visão sistêmica desse importante ramo do direito. Falei, como nós não temos um código único no direito administrativo, isso acaba dificultando, né, entendimentos. Por quê? Acabam gerando conflitos de leis, né, acabam gerando brechas na lei, e isso acaba dificultando aí a condução desse processo dentro da área administrativa. Temos aí também a questão do direito financeiro, que é o ramo do direito público, que, sob o aspecto jurídico, estuda e disciplina normativamente a atividade financeira do Estado. Então, aqui nós estamos falando da gestão dos recursos propriamente ditos, né? Disciplinar a atividade financeira do Estado. Então, nós temos aí também esse ramo que é o direito financeiro. Também faz parte do direito público, né? Assim, podemos dizer que se inclui no campo de atuação do direito financeiro o estudo da despesa pública, da receita pública originária, do orçamento público, do crédito público. Então, tudo que envolve entrada ou saída de numerário, de recursos, está dentro do direito financeiro, certo? Então, nós temos aí leis, também são leis esparsas, mas que tratam também dessa questão de como vai ser regrado as despesas, receitas, créditos públicos e por aí vai. Assim como o direito administrativo, nós temos que o direito financeiro não está codificado. O que significa dizer que os textos financeiros não estão reunidos num corpo só de lei, né? Existem várias leis diferentes que tratam do mesmo assunto. Na ausência desse Código Financeiro Brasileiro, as regras financeiras consubstanciadas no texto da Constituição seguem uma infinidade de leis esparsas, tais como a Lei 4.320, que é uma lei de 1964, né? É uma das principais leis, na verdade, de direito financeiro. Além disso, nós temos aí também leis complementares, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 do ano 2000, entre outros, né? Mas essas duas são as principais, na verdade, que acabam normatizando aí as atividades de direito financeiro, de ordem financeira, né? Administração de receitas e também das despesas públicas. Para entender sobre legislação, é necessário entender o que é a legislação. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma lei. Então, a lei é a fonte primária do direito financeiro, né? Ou seja, um tributo, para ele ser instituído, é necessário que haja uma lei, né, que seja aprovada, que seja publicada devidamente, para que esse tributo venha a vigir em um determinado exercício. Então, a lei é a fonte primária do direito financeiro, abrangendo a Constituição, as leis complementares, ordinárias e delegadas, os atos normativos com força de lei e as medidas provisórias e ainda os antigos decretos-leis. Então, todos esses normativos, esses tipos de normativos, são
são considerados fontes primárias, né? São consideradas leis. Obviamente que a lei maior aqui é a Constituição. Existe um ordenamento aí de prioridades. Temos ainda a questão de doutrinas, que também são consideradas, né, para efeito de atividades financeiras. Então, a doutrina é compreendida como um conjunto teórico de princípios aplicáveis ao direito positivo, emanado dos grandes estudiosos de direito, constitui-se em fonte do direito financeiro, exercendo influência não somente na elaboração de novas leis, como também na decisão das contendas de caráter financeiro. Certo? Então, nós temos aí doutrinas que são trazidas pelos principais legisladores, né, do país, e essas doutrinas acabam tendo uma grande influência nas atividades que são exercidas quando se trata dentro do direito financeiro. Temos também a questão da jurisprudência, que pode ser traduzida pelas reiteradas decisões judiciais, no mesmo sentido, né, também constitui a fonte de direito financeiro, então não é incomum se a gente levar em consideração as principais decisões que são tomadas dentro dos tribunais, né, dentro dos colegiados, para que a gente possa embasar uma decisão, isso dentro do direito financeiro, certo? Então, esse direito financeiro acaba influenciando de forma fortíssima a construção e consolidação do ramo do direito, que é o direito financeiro. Temos ainda a questão dos costumes, que também são levados em consideração em possíveis decisões dentro do direito financeiro, certo? Obviamente que dentro de uma ordem de prioridades, né, a gente vai buscar a questão do costume quando não existe, por exemplo, um ordenamento escrito sobre uma determinada situação. Certo? Então, se tiver que se decidir, por exemplo, qual seria a forma mais justa para se tomar uma determinada decisão dentro do direito financeiro, e se buscasse o costume, é importante frisar que, nesse caso, dificilmente isso iria ocorrer se nós já tivéssemos uma lei escrita que tratasse sobre o assunto específico a ser considerado. Certo? Então, o costume, em face da evolução do direito financeiro, tem perdido muito sua importância como fonte desse ramo de direito. Isso porque o costume ele era muito considerado quando existiam lacunas dentro do direito financeiro, e aí buscava-se ver como é que isso é feito no dia a dia entre as pessoas, como é que as pessoas têm o costume de tratar isso, né? A questão, por exemplo, de venda fiada, antigamente tinha muito esse processo, como é que isso era tratado entre as pessoas. E aí tomava-se decisão baseada nos costumes gerais, ok? No entanto, em situações concretas, em razão da deficiência da legislação, a prática das atividades financeiras costumeiras ainda desempenha algum papel, ainda que de diminuta importância. A tendência, obviamente, é não se utilizar regramentos baseados em costumes, até porque a gente sabe que esse costume ele pode variar de região para região, né? O direito tributário, então, é um ramo do direito público. E aí nós estamos falando, nós vimos lá no vídeo, né, que o direito tributário, os tributos, na verdade, ele é separado em 3 tipos diferentes: taxas, contribuições e impostos, certo? E o direito tributário é importante para poder ordenar aí a constituição desses 3 tipos de tributos, certo? É um dos ramos mais desenvolvidos do direito financeiro, que age disciplinando e normatizando as relações jurídicas que envolvem o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado, oriunda da obtenção de receitas tributárias. Beleza, a gente falou de uma forma assim, né, bem conceitual e básica, algumas relações na questão de leis, né, de regramento, de direito. E aí agora a gente vai falar exatamente sobre o que foi falado no vídeo, que é a questão do próprio orçamento público. O que é orçamento público? É uma ferramenta legal de planejamento do Estado. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui nesse momento é que o orçamento é uma ferramenta de planejamento. Assim como nós vimos lá no início do semestre, a questão do orçamento empresarial. O que o orçamento empresarial é? Nada mais é do que uma ferramenta de planejamento. Estão lembrados? A gente viu lá que a gente faz planejamento,
Esse planejamento ele tem uma base anual, né? Esse planejamento leva em consideração todas as receitas, todos os gastos dentro de uma entidade privada. Obviamente que aqui dentro do ente público, que é muito maior, né? A complexidade desse orçamento traz muito mais informações, muito mais detalhes, e precisa ser realmente bem estudado para que a gente não tenha qualquer tipo de problema no entendimento desses conceitos. Ok? Então, nós temos aqui que dentro desse orçamento são apresentadas as receitas previstas, por exemplo, e as despesas fixadas, e que serão realizadas pelo ente em um determinado período. Esse período, gente, de orçamento, ele segue o princípio da anualidade, que é o orçamento de 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? E o objetivo é a execução de programas de governo, certo? Quando a gente fala de execução de programas de governo, a gente está falando de qual ferramenta, de qual lei? A gente está falando do plano plurianual, certo? O plano plurianual é, na verdade, o documento, né, que traz aí o plano de um determinado governo. Nós estamos aí, por exemplo, no governo Bolsonaro. Então, ele tem aí traçado as metas e os objetivos dentro daquilo que ele entendeu como sendo o ideal, né, do projeto de governo dele, e aquilo que nós mesmos, quando eu falo nós, né, a maioria dos brasileiros aceitaram como sendo viável para esse momento no país. Então, nós temos aí a execução desses programas, temos aí também as transferências legais, que obrigam o governo federal a estar passando, né, para estados, municípios, também pagamento de dívidas e outros encargos decorrentes da atividade estatal. Em relação ao orçamento-programa, nós podemos dizer que o orçamento público, na concepção do orçamento-programa, pode ser definido em sentido amplo como um instrumento técnico legal de explicitação da ação de planejamento do Estado, que articula as diretrizes e programas governamentais a objetivos, prioridades, metas, estabelecendo a previsão da receita a ser arrecadada, estimativa de ingresso de recursos pertencentes ao Estado e a fixação de despesa a ser realizada, que é a autorização dos gastos a serem incorridos pelo poder público para atender às necessidades coletivas. Então, gente, obviamente que o orçamento ele tem que trazer esse aspecto de previsão de receitas, né, que é a estimativa dos ingressos, e essa previsão dessas receitas tem que ser baseada em aspectos técnicos, e as informações precisam ser confiáveis, porque todas as despesas que são fixadas para serem autorizadas a serem gastas, estão baseadas nessas estimativas de ingressos, certo? Obviamente que esse orçamento-programa, ele é flexível. Nós estamos aí, por exemplo, quem poderia imaginar que nesse momento aqui, abril de 2020, nós estaríamos passando por um problema tão grande como esse problema da pandemia do Covid-19. Ninguém poderia imaginar isso. Isso está tendo um impacto tão grande para todos, né, em todos os sentidos, inclusive para o Estado, na questão da arrecadação dos recursos, e obviamente que o Estado, tendo em vista o que está acontecendo, a gente não sabe nem até quando nós iremos com essa situação, ele está tendo uma perda muito grande de entrada de receitas. Então, mesmo que ele tenha aprovado um orçamento para o ano 2020, ele vai ter que fazer toda uma reestruturação em cima desse orçamento. Foi igual aquele exemplo que foi dado lá no vídeo, da questão da casa, né, que tinha uma viagem programada, mas aí o telhado estragou e você teve que redefinir sua prioridade. Então, o que o governo vai ter que fazer? Ele vai ter que redefinir prioridades face a essa mudança de expectativa de receitas que estava prevista. Então, o orçamento, ele sempre vai ter essa flexibilidade, porque a gente está sujeito a situações que a gente, às vezes, não espera que aconteça, isso é normal, certo? Então, essa flexibilidade, ela abrange não só as entidades públicas, como os estados, municípios e o governo federal, como também as entidades privadas, né, nos seus próprios orçamentos, elas fazem as mesmas coisas. Estudar o orçamento público também é examinar a maneira pela qual a receita e os gastos governamentais afetam a economia nacional. Óbvio, né? A gente sabe que a economia de um país depende muito da forma como esse orçamento é executado.
né? Para onde que estamos direcionando os investimentos, enfim, tudo isso acaba tendo uma projeção direta em todos os campos da sociedade, né? Não só na economia, né? Em vários aspectos. Então, estudar o orçamento público também é examinar a forma como esses gastos, essas receitas acabam afetando esse processo de economia. O governo pode fazer que a demanda total aumente, por exemplo, né, tanto por meio de suas aquisições de bens e contratação de serviços, como por meio de estímulo ao consumo da população, ou mediante reduções de carga tributária e concessões de financiamentos e subsídios ao setor privado. Então, esse é um exemplo, certo? Não sei se vocês lembram aí, no governo anterior, governo da Dilma, do Lula, em governos anteriores, o, o governo utilizou muito o recurso de reduzir impostos falava da indústria de geladeira, de eletrodomésticos, né, para o quê? Estimular o consumo, né? Estimula o consumo, aquece a economia e aí faz o dinheiro girar dentro da economia. Então, o Estado ele tem essa capacidade, né, de mexer com a nossa vida quando aumenta o imposto ou diminui o imposto, ele pode aumentar o consumo ou diminuir o consumo, certo? Então, ele tem aí um aspecto também regulatório, e o poder de estar influenciando situações dentro da nossa vida. Então, em governos anteriores aí, nós tivemos aí muito acesso a crédito, inclusive as classes mais baixas, que não tinham, nunca tiveram, né, acesso a crédito fácil, tiveram, através de programas, né, de redução de impostos, também programas de bolsas, eles acabaram tendo uma renda aumentada, e aí passou-se a ter mais acesso. Talvez até por isso mesmo os governos anteriores tenham mais popularidade nessas classes mais baixas, né, devido a esses programas que foram implementados. Da mesma forma, o governo pode reduzir a demanda total no momento que ele aumenta a tributação, aumenta a taxa de juros, né, corta a possibilidade de crédito, acaba diminuindo a demanda total dentro da economia. Ou seja, o orçamento público ele é uma poderosa ferramenta de intervenção do Estado na economia, né, gente? Com efeito direto na sociedade. Temos aí que falar também da questão do ciclo orçamentário. O que é o ciclo orçamentário, né? Ele tem nós vimos aí que nós temos 3 documentos básicos que trazem aí essa questão de orçamento público, que é a PPA, que é o orçamento de médio prazo, né, do governo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve para justamente fazer um link entre esse plano plurianual do governo, de 4 anos, e aquilo que ele pretende executar desse plano plurianual no período de 1 ano, que seria a LOA, certo? Então, nós temos aí esses 3 elementos que fazem parte desse ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de passos que se repetem em períodos pré-fixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados e os resultados avaliados e as contas aprovadas. Certo? Então, nós temos aí que pensar o seguinte: como a gente trabalha sempre com orçamento em período anual, todos os anos é necessário se passar por esse ciclo. Certo? Porque nós estamos falando de recursos públicos que dependem de prazos e aprovações, depende de todo um processo, né, nós vimos, eles são elaborados pelas casas, executivo, legislativo, judiciário, e é encaminhado para o presidente, para que seja consolidado, o presidente manda isso para o legislativo, para que possa ser avaliado, depois votado, para depois voltar ao presidente, para o presidente, né, sancionar e colocar em prática. Então, isso é um ciclo orçamentário, certo? A gente vai ver como é que funciona esse ciclo aqui. Primeiramente, o processo orçamentário tem obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, certo? O artigo 165, que determina a necessidade de planejamento das ações do governo por meio do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei do Orçamento Anual, a LOA. E o que é o plano plurianual?
o governo ordena suas ações com a finalidade de atingir objetivos e metas por meio da PPA. Certo? Um plano de médio prazo elaborado no primeiro ano do mandato do presidente eleito, para execução nos 4 anos seguintes. É bom deixar claro o seguinte, né, gente? Não sei se vocês estão lembrados lá no vídeo, mas esse plano plurianual, ele é de 4 anos, mas ele não coincide exatamente com o mandato de cada presidente. Por quê? Nós temos uma questão aí de continuidade da gestão pública, certo? Então, a gente não pode ter interrupção do processo. Então, quando o novo governo entra, né, ele é aprovado, o novo presidente assume as suas ações, ele passa um ano ainda executando o orçamento do governo anterior. Certo? Isso por quê? Porque ele não pode entrar para ainda ter que colocar em prática o seu projeto do zero. Isso acabaria acarretando para o Estado, para nós, população, para toda a sociedade, uma interrupção das atividades. O objetivo é justamente não deixar que haja essa interrupção de atividades. Então, ele executa o primeiro ano de governo dele com base nas ações previstas no plano plurianual do governo anterior. E aí, nesse primeiro ano, ele tem que estabelecer qual vai ser o plano plurianual dele, definir exatamente, para que a partir do segundo ano de mandato é que esse plano plurianual venha a vigir, certo? E aí ele fica durante 3 anos executando seu próprio plano de governo, para deixar pelo menos um ano de plano de governo dele para o próximo presidente que assumir. Certo? Só um minutinho. Até aí tá tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Se tiver alguma dúvida aí, como eu falei, dá um grito aí, tá? Professor, Oi? fica 2 ou 3 anos executando o plano? Eu não entendi essa pergunta. Oi. Oi. No caso, o governo fica 2 ou 3 anos executando o plano. Porque ele começa a executar a partir do segundo ano, né? Fica 3 anos. Porque o mandato dele é de 4, né? Ele passa um ano executando o plano do governo anterior. E 3 anos executando o plano do próprio governo. Entendi. Ok? A LDO tem finalidade Certo. principal de estabelecer metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente. Então, gente, o que é LDO, na verdade? A LDO, ele é um documento que fica entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, certo? Ele é como se fosse um instrumento, um projeto de transição ali, que o objetivo é justamente fazer com que a próxima lei orçamentária anual ela esteja de acordo com as metas do plano plurianual. E essas metas do plano plurianual, ela pode ser modificada, como nós acabamos de falar. É algo que tem que ter flexibilidade, certo? Acabei de dar o exemplo aí dessa questão aí do Covid. Com certeza, muita coisa vai ser modificada no plano plurianual aí, e a lei orçamentária para o próximo exercício, no próximo ano de 2021, ela vai vir com uma série de modificações. Quem pode fazer isso? Quem vai fazer isso aí, esse processo de transição, é o estabelecimento do que foi colocado na LDO. Tá? Então, a LDO é um instrumento importantíssimo. Por quê? Porque ele dá essa flexibilidade para poder se modificar situações, faça questões de novos cenários que venham aparecer e que são necessários, né, essas mudanças, muitas vezes, para um desenvolvimento da melhor forma possível das ações do governo. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das inovações trazidas pela Constituição Federal de 88. Gente, é bom deixar claro que essas 3 peças só vieram a ser utilizadas a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, tá? Antes disso, não havia nada disso. Esse processo ele veio se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas houve épocas aí para trás, aí, antes da Constituição, que os governos gastavam o dinheiro como eles queriam. Então, é uma coisa assim totalmente louca, certo? A gente já avançou muito nesse processo de orçamento, né? A gente tem um controle bem maior hoje, mas existe ainda algumas situações, que vocês estão lembrados, que até falado no vídeo, por exemplo, nós temos um caráter de orçamento autorizativo, ou seja,
os governos, eles não são obrigados a aplicar os recursos conforme o que foi estabelecido na lei orçamentária anual. Eles podem ou não gastar esses recursos, certo? É diferente, do exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma lei impositiva. Os governos são obrigados a cumprir com aquilo que foi previsto no planejamento, certo? E aí, obviamente, que eles têm também uma questão de flexibilidade, mas essa flexibilidade não é definida pelo gestor, pelo executivo, né? É aí que nós falamos de discricionalidade. Por quê? Porque é o poder discricionário, é o poder de decidir o que fazer, certo? Aqui no Brasil nós temos essa característica, e lá não. Lá as coisas só podem ser executadas nos Estados Unidos, como eu falar, né, na América do Norte, se realmente tiver autorização de mudança pelo próprio Senado e pelo Congresso, tá? Então, assim, podemos dizer que a LDO tem o objetivo de estabelecer um elo, né, acabei de falar isso, entre o plano plurianual e os orçamentos anuais, compatibilizando as metas do plano à estimativa das disponibilidades financeiras para determinado exercício, o que possibilita ajustar as ações do governo. Ajustar. Então, nós temos aí esse instrumento, e é importantíssimo isso, tá? Isso é um avanço muito grande, de ter um preâmbulo aí entre o PPA e a LOA. E aí o governo pode fazer ajustes, e obviamente que a população também precisa participar disso, através de seus representantes, né? E as coisas andarem bem. Mas a gente sabe aí que entre o que é planejado e o que é executado, existe uma distância muito grande, né? E às vezes muitas coisas aí acabam se perdendo ao longo desse processo, infelizmente. As coisas já mudaram em alguns aspectos, mas nós temos aí a questão de evasão de divisas, né, processos corruptivos que acabaram por muitos anos impactando negativamente no nosso país. Nós poderíamos estar num patamar muito melhor do que nós estamos hoje, mas enfim, agora a gente tem que olhar para frente, encarar com fé, né, tocar o barco. E por último, né, a lei orçamentária anual, que é a lei elaborada pelo Poder Executivo, e essa lei é a lei que estabelece tudo que vai ser gasto com os recursos que são possíveis de serem arrecadados em um ano, certo? Então, basicamente, nós podemos dizer sobre a lei orçamentária anual é que dentro do Estado, das ações de governo, não existe despesa que não esteja prevista dentro da lei orçamentária, ou seja, o governo, os gestores, os administradores de recursos públicos, eles não podem gastar aquilo que não tem previsão orçamentária, que não está previsto na lei, certo? Então, é um instrumento que limita as ações do governo, justamente para não dar a possibilidade de aplicação de recursos sem qualquer tipo de planejamento. Trouxe um esquemazinho para vocês aí, de como funciona, né, todo esse ciclo orçamentário. Então, nós temos aqui, ó, na primeira colunazinha aqui, do lado esquerdo, as leis orçamentárias, que já acabamos de falar, né, acabamos de ver, que é a PPA, o plano plurianual, que é um plano que traz estratégias e metas elaboradas a cada 4 anos, certo? Esse plano, ele é elaborado através de órgãos públicos e ministérios que fazem as propostas, essas propostas são consolidadas também dentro desse plano, certo? Nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que define todas as despesas e receitas do governo. Também estão aqui dentro desses órgãos públicos e ministérios que fazem as propostas, e essas propostas são consolidadas também. E a LDO, que está entre as duas, né? Está entre a PPA e a LOA. Então, todos os anos é necessário que se faça aqui, tanto a LDO como a LOA, né? A LDO define as regras e prioridades elaboradas para o ano seguinte, certo? E aí nós temos aqui, uma vez essas propostas elaboradas, elas são encaminhadas, ó, tanto a LOA como a PPA, são encaminhadas para o Ministério do Planejamento, que organiza as propostas em projetos de lei, certo? A LDO é também encaminhada aqui para o Ministério do Planejamento, mas com apoio técnico do Ministério da Fazenda, que elabora também a proposta. Essa proposta, a LDO, é encaminhada ao Presidente da República,
A LOA e a PPA também, né, através do Ministério do Planejamento, é encaminhada ao Presidente da República, que aprova e envia o projeto de lei para o Congresso Nacional. Esse projeto de lei, por coincidência, tem que ser enviado até hoje, 15 de abril. Né? Então, o governo tem um prazo não sei se foi enviado, né? Não estou acompanhando isso, mas o prazo dele encerra hoje, o envio dessa proposta para o Congresso, tá? Da LDO. Já a LOA e o PPA, eles podem ser encaminhados até o dia 31 de agosto de cada ano, certo? Então, a LDO encerra hoje o prazo, a LOA, a PPA, até o dia 31 de agosto, para a Comissão Mista de Orçamento. Vai discutir e alterar o projeto no que achar necessário. Posteriormente, a comissão mista envia para a votação no plenário, no Congresso Nacional, né? Isso é apreciado pelo Poder Legislativo, nas duas casas, votada até o dia 22 de dezembro, certo? A PPA, a LOA, e a LDO, se não for votada até 17 de julho, o Congresso fica sem recesso. Certo? Então, aqui é a única lei que pode deixar o Congresso sem recesso. Ele tem que ficar lá até aprovar a LDO. Já a LOA e a PPA, ele tem um prazo até 22 de dezembro, mas ele não fica sem recesso caso ele não aprove. O que significa isso? Que o ano orçamentário, no caso o próximo ano, né, se nós considerarmos nós estamos em 2020, seria o próximo ano, 2021, ele pode começar sem aprovação da PPA e da LOA. Isso porque nós temos aqui disposições transitórias dentro da própria LDO que permite que o ano comece sem o estabelecimento, sem a lei promulgada, né, a PPA, PPA não, a PPA já foi estabelecida, enfim. Mas a parte da PPA e da LOA, que vai ser para o próximo exercício, ele pode começar sem o estabelecimento dela sancionado pelo presidente. Né? E aí tem um prazo aqui para o presidente sancionar a nova lei e enviar para a publicação no Diário Oficial. Okay? Mas isso vai estar previsto dentro da LDO. Basicamente, esse é o ciclo orçamentário, né? Foi bem didáticozinho aí, achei bem legal, por isso que eu trouxe para vocês isso aí. E essa é a primeira parte que eu quero falar para vocês e passar hoje, o que seria essa questão de orçamento público. Existem muitos assuntos ainda a serem tratados em relação a isso, mas óbvio que a gente tem que escolher aí o que a gente considera o mais importante nesse momento, né? E eu estou tentando definir essas prioridades para que vocês possam ter o máximo de conhecimento nesse espaço de tempo que a gente tem disponível. Tá bom? Vou estar aí amanhã colocando uma atividade em cima da aulazinha que nós vimos lá, do filmezinho, também da aula que foi falada aqui dos slides, e aí vocês vão pegar essa atividade, tentar fazer, acho que não vão ter muita dificuldade, porque, como vocês podem ver aqui, basicamente, é uma parte da nossa disciplina que é muito teórica, né? Então, é só interesse mesmo, é pegar ali, dar uma lida, entender e responder as perguntas, e aí na próxima aula a gente vai estar corrigindo essa atividade. Beleza, galera? Beleza. Tudo certo. Então, tranquilo, ó. Então, por hoje nós estamos encerrando aqui a aula, tá? E a gente vai conversando, caso vocês precisem de alguma informação adicional, podem me chamar no WhatsApp também, sem problema nenhum, tá bom? E é isso. Desejo para vocês aí boa noite, tudo de bom, se cuidem, tá? E até semana que vem, se Deus quiser, ok? E já está lá no mudo, professor? Valeu, professor, boa noite. O slide está no mudo. Eu vou postar o link do videozinho que foi passado, tá? Vou postar também, para vocês quiserem assistir de novo. Os slides já estão lá. Essa aula aqui foi gravada e eu vou postar amanhã para vocês, a aula gravada. E a atividade eu vou estar postando amanhã para vocês. Ok. Fechado? Tá ótimo, professor. Obrigada. Eu que agradeço, meus amores. Tá? Então, fique com Deus, tudo de bom para vocês e tamo junto aí. Vamos vencer. Hoje eu tive uma notícia boa de que, não sei se vocês viram aí, que o Marcos Ponte, né, que é o ministro da Tecnologia, falou que descobriram lá um medicamento com 94% de eficácia. Eles estão só testando e em 3 meses eles pretendem colocar isso à nossa disposição contra o coronavírus.
Eu achei uma notícia espetacular, eu espero que isso realmente se concretize e que o país, o nosso país é um país abençoado, gente. Então, se essa cura vier por aqui, ó, Deus é muito bom com o nosso povo, né? Então é isso. Vamos que vamos. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tá bom?